Obrigada. Então, iniciar aqui na capa, né? A aula de hoje é relacionada ao Dia da Mulher, autoras da educação, que é muito cobrada em prova. Então, Maria Montessori, quem foi? Foi uma educadora, médica e pedagoga italiana, né? Ela é conhecida pelo método educativo que desenvolveu e que ainda é muito usado hoje nas escolas públicas e privadas do mundo todo, né? No método Montessori, ela diz que a criança é o centro de tudo, ou seja, o professor ele já não é o centro, é a criança. E a teoria de Montessori está ligado à tendência renovada progressivista, que é onde que diz que o aluno ele é o centro de tudo. Então, a tendência renovada, todas as tendências renovadas, elas dizem que a criança ela é o centro, que a criança ela aprende fazendo, né? Ou seja, que toda intervenção do professor pode dificultar no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o aluno ele aprende fazendo. Então, a palavra-chave dessa autora, sobre a teoria dela, é aprender fazendo. Ela está relacionada com as tendências renovadas de educação, né? A Escola Nova, né? Ela fez parte também do movimento da Escola Nova, né? Da educação pública, em prol da educação pública, em prol do aluno como centro do processo, tudo isso. Então, ela vai dizer que o material didático ele é dividido em 5 áreas. A área da vida prática, a sensorial, a área da linguagem, da matemática e do conhecimento do mundo. Ela dividiu nessas 5 áreas. E o material criado por Montessori é um trabalho educativo que parte do concreto, ou seja, o material didático, né, para o pensamento abstrato. Aquilo que a gente não consegue ver, mas que a criança ela consegue sentir ou pensar. Nesse sentido, a criança ela é estimulada a aprender sozinha, com o auxílio de um adulto, né? Ou seja, vai ter um auxiliador nesse processo, mas ela vai aprender sozinha. Nesse sentido, nessa teoria, há uma liberdade de aprender. Então, tem uma frase que cai muito em prova, que é essa que eu vou ler agora para vocês. Toda ação docente e interventiva pode interferir no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando vocês verem essa frase, está ligado justamente com o pensamento de Maria Montessori. Que ela dizia que toda ação docente que venha a intervir pode interferir no processo de ensino-aprendizagem. Então, o que podemos concluir um pouco sobre a teoria dela é que o aluno ele aprende fazendo e que o professor ele é apenas um auxiliador. Essa também é uma palavra-chave que cai muito. Ele é um auxiliador e que a teoria de Montessori está ligada com as tendências renovadas, que é a tendência renovada progressivista da Escola Nova, onde o aluno ele é o centro do processo. Até aqui está tudo bem? Ou alguma dúvida sobre a teoria dessa autora? Se tiver dúvidas, podem perguntar, tá bom? Então, para darmos continuidade, vamos falar também sobre outra autora, também muito cobrada em prova, né? A Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro nasceu em 5 de maio, na Argentina. Ela é psicóloga e pedagoga. E ela trabalhou como pesquisadora, né? Ela desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever, levando os educadores a rever seus métodos. Então, ela criou métodos, né? Métodos que os educadores acabaram por rever os seus métodos de leitura e escrita. Criou a importante obra, essa obra é muito citada, né? Que é a Psicogênese da Língua Escrita, a qual revela os processos de aprendizagem das crianças, né? Eu creio que a maioria já teve contato com esse livro dessa autora, até mesmo na faculdade, é muito cobrado, né? Com a construção de metodologias novas, excluindo as tradicionais de Emília Ferreiro, né? E seus métodos ficaram ligados ao construtivismo e o foco nos mecanismos cognitivos, o qual estudou junto com Jean Piaget, né?
Ou seja, a Emília Ferreira também estudou com o Jean Piaget os mecanismos cognitivos, né? E, querendo ou não, a teoria de Emília Ferreira, a teoria de Maria Montessori, né? Ela é uma teoria, que eu posso dizer, liberal. Ela não está no campo das teorias progressistas, né? Deixa eu só aceitar o pessoal aqui rapidinho para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, dando continuidade aqui, né? Então, aqui no final diz, né, que as metodologias novas, excluindo as tradicionais, Emília Ferreira e seus métodos ficaram ligados ao construtivismo, no qual estudou junto com Jean Piaget, no caso, a autora, né? A gente vai ver muitas questões em provas e vai conseguir entender melhor sobre a teoria dessa autora. Esther Pilar Gross, né? Ela nasceu em Santa Maria, é uma educadora brasileira, é autora de mais de 30 obras sobre matemática, processo cognitivo e alfabetização. Ela é colaboradora de jornais, revistas, então ela se jogou nesse mundo da escrita, né, de publicações, né? Então ela fundou o grupo de estudos sobre educação, metodologia e pesquisa, coordenou inúmeras pesquisas sobre questões relacionadas ao ensino-aprendizagem e ajudou na construção de atividades didáticas que produzissem efeitos reais de rendimento da escola, né? E alunos que vinham de famílias de classes populares, ou seja, mais ligado com a realidade social. Ela criou a trilogia, né? O livro, que é a didática do nível pré-silábico, o nível silábico e didática do nível alfabético. Ela criou a trilogia. Não quer dizer que ela criou a teoria, ela criou a trilogia, quer dizer que foi o livro, né? Baseado na teoria. Quem foi que criou? Você sabe quem foi que criou? A psicogênese, que fala sobre os níveis de que a criança... Isso, foi a Emília Ferreira, exatamente. Então, para não se confundir aqui, ela criou somente a obra, ela não criou a teoria. Ela se baseou em Emília Ferreira e criou a obra, né? Tanto que essa autora é uma autora brasileira. Então, dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre Cecília Meirelles. Educadora do Rio de Janeiro, foi jornalista, professora, poeta e escreveu crônicas, poesia e conto. Deixa eu aceitar aqui. Já aceitei. Foi jornalista, ela é considerada uma das poetas mais importantes da segunda fase do modernismo. Como professora, ela fez muito para promover reformas educacionais e ela também defendeu a construção de bibliotecas infantis, né? Ela teve papel fundamental para a literatura brasileira, mas também em seus estudos e trabalhos que buscavam transformar a educação tradicional em uma educação integral, né? Ela também assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Vocês lembram desse movimento da Escola Nova? Quem aqui já estudou sobre o movimento da Escola Nova? Aí muito na história da educação e também nas tendências pedagógicas da Escola Nova. Alguém sabe me dizer o que é a Escola Nova? A Escola Nova, ela é relacionada às tendências liberais. Mas dentro das tendências liberais, que são aquelas que visam a manutenção da sociedade, ou seja, deixar do jeito que ela está, dentro dela está a tradicional, mas não foi essa. Foi as teorias renovadas, né? O que quer dizer renovada? Quer dizer mudar. Quer dizer mudar o modelo tradicional para outro modelo, né? Ou seja, o movimento da Escola Nova foi em prol da educação pública, de que todas as pessoas tinham direito à educação, de que o aluno ele era o centro do processo, que o aluno ele deveria aprender fazendo. Tanto que a gente estudou, a gente já estudou, vimos isso na aula gratuita da semana passada, que na teoria progressivista,
na teoria não diretiva também, né? O aluno, ele aprende o quê? Aprende fazendo, né? Ele aprende fazendo. O professor, ele é apenas um auxiliador nesse processo. A palavra auxiliador, ela está ligada com a teoria renovada progressivista, tá? Que é onde o aluno, ele é o centro do processo. Então, ela teve ligada a esse movimento. Então, todas essas autoras aqui, ela fala que o aluno, ele é o centro do processo, todas elas, né? E colocaram métodos, metodologias ativas para crianças pudessem aprender fazendo. Mas, principalmente, a Maria Montessori, que vai dizer isso, que a criança é o centro do método montessoriano. Então, a gente vai aqui para nossas questões. A questão número 1 de 2019 diz o seguinte: leis afirmativas a seguir. De acordo com o método de Maria Montessori, parte-se do princípio de que não é possível conhecer de antemão o educando, ou seja, está dizendo que não é possível conhecer previamente o educando, pois as atividades psíquicas profundas são latentes e só podem ser reveladas pela compenetração e pela atividade do próprio educando. O que vocês acham dessa questão? Está certo ou errada? Aqui está dizendo de acordo com o método de Maria Montessori. Ela dizia, né, que a criança aprendia fazendo e que a aprendizagem só pode ser revelada, ou seja, pela própria atividade do educando. Quando eu falo pelo próprio educando, eu estou ligando essa relação de que de próprio, não, que podemos concluir que a aprendizagem parte do próprio educando, né? O aluno é o centro. Teoria renovada progressivista, onde vai dizer que o professor é o auxiliador, né? Então, é isso. Então, a questão está correta, porque está dizendo aqui que pela atividade do próprio educando. Então, questão correta. 2, Maria Montessori, né, 2020, banca de 2020, elaborou uma teoria baseada no desenvolvimento infantil, pautada em um ensino ativo. Então, a gente vai ver o ensino ativo aonde? Nas teorias renovadas, né? Na qual a criança cria um senso de responsabilidade a partir do seu próprio aprendizado. Olha a questão da autonomia, né? De aprender fazendo. Para Montessori, a educação consiste em colocar o indivíduo em condições de forjar seu próprio caminho na vida. Né? Isso é do livro, tá aqui o livro, o ano e a página. Quais as principais características da escola montessoriana? Quais são as principais características? Então, está falando de umas aqui, mas tem uma que é a principal de todas. Aí fala autoavaliação, autoeducação, meta-aprendizagem, autoconhecimento e autoformação. Eu acho que é para ter autoconhecimento. Qual vocês marcariam? Aqui ele está dizendo que a criança aprende fazendo. Então, se a criança aprende fazendo, qual é que eu posso marcar? Autoeducação, né? A criança, ela se autoeduca. A questão deu como certa a letra B. Não quer dizer que as outras estão erradas, elas estão certas. Ela está falando a principal característica, ela quer saber a número 1 de todos esses itens. Então, a número 1 seria a autoeducação, né? Então, a 2 ficou a letra B. 3. A metodologia que baseia nas ideias de Maria Montessori é fundamentada na solução de problemas e no aprender fazendo. Certo ou errado? Certo. Sim, né? Ela vai falar que o aluno ele é ativo. O aluno ele é ativo no processo. Ativo, resolução de problemas, está ligado também com a teoria dela. E não se esqueçam, né? Sempre da teoria renovada progressivista. Nunca se esqueça dessa teoria, né?
Escola nova, também chamada de escola nova. Até aqui tudo bem, né? Maria Montessori fala que o aluno ele aprende fazendo. Então, certo. A 4 é uma banca de 2018 para professor de educação especial, para você ver que autores caem em todas as áreas, né? Para Emília Ferreiro, o primeiro nível da escrita, aqui já é Emília Ferreiro, né? A gente falou de Maria Montessori, a gente está falando de Emília Ferreiro, que foi aquela que elaborou métodos para a criança aprender, para que a criança aprendesse a ler e escrever, né? Então, para Emília Ferreira, o primeiro nível da escrita é qual? Primeiro, ele vai realizar a associação do fonema com a estrutura cursiva da letra. Ele vai reproduzir apenas desenhos realistas? Ou ele vai realizar cópias similares a outros indivíduos já alfabetizados? Ou vai reproduzir os traços típicos da escrita que a criança conhece? Qual das opções vocês marcariam? Letra A. Oi, não entendi. Letra A. Eu acho que é letra A. Realizar a associação do fonema com as estruturas cursivas da letra, né? É, exatamente. Tá? Ô, Guto, eu tava sentindo sua falta, viu, Guto? Tá joia, querida, tô na área. Valeu. Cinco, de acordo com a pesquisa de Emília Ferreiro, né? Podemos identificar os níveis evolutivos da escrita. Então, aqui, para quem conhece a teoria, né? Quais são os níveis da escrita que ela fala? Aí tem a letra A aqui, pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. É essa daí. Então já é esse daqui, né? Por quê? Aí as pessoas falam, nossa, é difícil de decorar esses níveis aí. Mas você vai fazer associações, por exemplo, pré-silábico, né? Se é pré-silábico, qual é o próximo que vai vir? Silábico. Silábico alfabético, qual é o próximo que vai vir? Alfabético, né? Então, é uma associação. Então, esses são os níveis de evolução da escrita, segundo Emília Ferreira, né? O mais difícil é conseguir identificar cada nível, né? Aí eu coloquei um quadrinho aqui, ó. Depois vocês podem estar fazendo as anotações de vocês, referente aos níveis, sobre as hipóteses, né? Os desafios e as intervenções. No pré-silábico, existe uma indiferenciação entre gravura e escrita, né? A criança ela não consegue correlacionar os fonemas com os grafemas, né? Ou seja, ela não consegue relacionar o som com a escrita. Já no silábico, cada sinal gráfico representa uma sílaba, né? Já consegue fazer a associação das sílabas. E já no alfabético, a criança escreve-se como se fala, ou seja, ela tem a associação, né, da leitura com a escrita. Aí ela escuta, o que ela escuta, ela consegue escrever a partir do que escutou. Então, depois vocês leiam com calma, isso aí, estudem, né, porque cai em prova também, para o cargo de pedagogia e outros cargos também, como a gente viu, né? Então, a 6. De acordo com a teoria elaborada por Emília Ferreiro, toda criança passa por 4 fases até que esteja alfabetizada. Aí, uma dessas fases aí está pedindo qual é uma das fases. Pré-alfabética, sensório-silábica, alfabético-concreta ou silábico-alfabético? Letra A. Silábico-alfabético, né? E nessa silábico-alfabético, pelo que a gente viu, né? Que está entre silábico e silábico alfabético, está entre essa associação, né? A criança ela consegue representar as sílabas, mas ela ainda não consegue articular as sílabas com os sons. Aí que vocês podem estar fazendo as anotações de vocês também. A 7, banca de 2019, para professor do ensino fundamental, anos iniciais. São considerados percussores da literatura infantil no Brasil. Quem são eles? Fernando de Azevedo, Monteiro Lobato, Viriato Correia, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles.
Quem será que faz parte da literatura infantil no Brasil, esses grandes nomes? A gente viu uma, né? A gente viu a Cecília Meirelles, né? Anísio Teixeira, não. Anísio Teixeira ele está relacionado com a Escola Nova. Movimento da Escola Nova. O que mais que vocês acham aí? Monteiro Monteiro Lobato. Lobato. Isso, Monteiro Lobato, né? Literatura infantil. Fernando de Azevedo também fez parte do movimento da Escola Nova. Então, restou Viriato Corrêa. Vendo? Quando você sabe sobre um autor, você consegue descartar o outro, né? Então, a gente marca 2, 3 e 5. Então, a questão correta fica a letra D. Quem fez parte da literatura infantil do Brasil foi Cecília Meirelles, Monteiro Lobato e Viriato Corrêa. Né? 8. Numa turma de pré-escola, a professora Lívia trabalha a rima de palavras com o poema O Jogo de Bolas, de Cecília Meirelles. Depois de chamar a atenção das crianças para o final, igual de algumas palavras como bola, bela, Raul, azul, Lívia. Lívia sugere a brincadeira, vamos rimar, né? Para as crianças criarem novas rimas, como outras palavras, por meio dessa atividade lúdica, a professora desenvolveu desde a educação infantil, o que ela desenvolveu para fazer essa relação de rima, né? Ela desenvolveu a alfabetização, a consciência fonológica, o letramento ou a leitura. Consciência fonológica. Para a gente fazer Fonológica. essa associação. Consciência fonológica. Isso mesmo, é a consciência fonológica, né? Essa relação entre as rimas e entre os sons. Infantil, né? Educação infantil não se alfabetiza. Exatamente. 9. Segundo a Emília Ferreiro e Ana Teberoski, né? Essas duas autores que escreveram o livro, né? O livro da sua teoria, no livro Reflexões sobre a Alfabetização. No livro Reflexões sobre a Alfabetização, a escrita não é um produto escolar, mas sim um objeto cultural. A escrita ela é resultado do esforço coletivo de quem? Quando a criança ela aprende a escrever, esse resultado ele advém só da criança? Advém somente da escola? De toda a humanidade ou da família? Família é principal também, né? Essa aí ficou difícil. Qual que vocês marcariam aqui? C. Da humanidade, da família? C também. É porque engloba tudo, né? Isso, exatamente. Né? A humanidade, ou seja, a comunidade escolar, a banca poderia ter colocado aí, né? Às vezes a banca, ela não coloca ela não é muito objetiva nas Ela questões. deixa implícito. Isso, exatamente. Então, a gente podemos marcar aqui da humanidade, que pode ser comunidade escolar. Envolve tanto a família, quanto a escola e outras pessoas que fazem parte do universo da criança, né? Que ajudam para que ela venha ter esse processo de ensino-aprendizagem. Então, o certo seria a letra C, porque engloba todos os aspectos. A 10. Os estudos psicogenéticos de Emília Ferreira e Ana Teberoski trouxeram um novo olhar para compreender o processo de aquisição da leitura e da escrita pela criança. Em relação a esse processo, assinale a alternativa correta. A criança aprende a ler e escrever, fazendo associações de som com a grafia. A criança faz parte de um conhecimento social, portanto, deve ser ensinada por meio de transmissão social, não levando em consideração a forma de como a criança vai se apropriando desse conhecimento, vai ser considerado sim, né? As autoras trouxeram um método inovador para a alfabetização de crianças.
As crianças estão em contato com essas noções desde muito cedo e criam diversas hipóteses sobre ela. Por isso, é necessário que os educadores conheçam essas ideias antes de começar o processo de alfabetização. Qual seria a mais correta aí? A letra D. Porque a criança está em contato com vários portadores de texto antes de chegar dentro da escola. Sim, está falando que as crianças estão em contato com essas noções desde muito cedo, né? E elas criam diversas hipóteses. Por isso é necessário que os educadores conheçam essas ideias antes de começar o processo de alfabetização. Como é que um educador consegue conhecer o aluno antes de ele aplicar qualquer tipo de atividade? Qual é a avaliação que a gente vai utilizar? Avaliação diagnóstica. A diagnóstica. Isso, avaliação diagnóstica. E a maioria das escolas utilizam, para fazer essa avaliação diagnóstica, o teste da psicogênese. Alguém já ouviu falar? Ou já faz também com os seus alunos? Sim. Esse teste da psicogênese é aquele, né, relacionado com a autora, que tem os níveis pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético, onde a gente vai ver qual é o grau da criança, qual é o grau que ela se encontra, para posteriormente, depois, eu conseguir encaixar as minhas atividades que venham alcançar as necessidades desses alunos, né? Então, aqui, os estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, né? Tá fazendo essa relação entre os dois. Primeiro, a criança ela tem esse contato, né, desde muito cedo, através de figuras, até mesmo quando ela passeia de carro, ela vê as placas e tudo, e faz essa relação, né? Ela cria hipóteses. Então, é por isso que o educador ele já tem que ter um conhecimento prévio do que o aluno sabe e o que ele não sabe, né? E é por meio da avaliação diagnóstica que vamos fazer esse levantamento. Aí demos como um exemplo aqui, o teste da psicogênese. Esse teste ele tem como objetivo reconhecer os níveis, o nível onde a criança se encontra, né? Aí temos ele, o pré-silábico, silábico, né? Silábico alfabético e alfabético. Então, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Tudo certo. Tá tudo certo, né? Aí eu vou falar Ok. para vocês de uma coisa que a gente fez hoje, né? Então, quem é que já conhece a LDB comentada que a gente tem? Alguém conhece a LDB comentada ou tem dúvidas sobre a LDB? Quem aqui tem dúvidas sobre a LDB? A LDB. Eu tenho em relação às mudanças, né? Então, Eu também, em relação às mudanças. a gente tem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, tá todo mundo vendo minha tela? Sim. A LDB comentada, né? Dentro dessa LDB, a gente tem esquema, tem gabarito. Eu vou mostrar um pouco do sumário para vocês. Tem tudo, tem as atualizações de 2021, né? Porque até agora paramos em 2021. Não teve atualizações este ano na LDB. Tem todas as modalidades da educação, modalidade de jovens e adultos, educação especial, a indígena, a que foi criada no passado também, a educação bilíngue de surdos, tem tudo, né? E esse material, ele não tá, você não vai fazer a leitura seca dele, ele está todo esquematizado. Ele está de uma forma que vocês conseguem compreender e está toda comentada também, tá? Tem um comentário aqui, por exemplo, ó, fala sobre o título 2, aí tem um comentário, né? Ou seja, se você não conseguiu compreender, tem um comentário que você consegue compreender da melhor forma.
Então, essa LDB ela é toda comentada, totalmente comentada. Ela tem questões de provas, tem gabarito comentado também. Tá aqui, ó, tudinho as questões, né? Tá aqui, ó. Tem as questões, tem de certo ou errado, e também tem questões de múltipla escolha. Deixa eu ver aqui que agora que tá entrando gente. Deixa eu ir mostrando para vocês. Cadê? Parar minha apresentação aqui rapidinho e retornar novamente. Voltei. Tá todo mundo vendo minha tela? Não, nós estamos vendo sua tela, não. Agora tá. Tá, né? Então, aqui, ó, essas são as questões, ó. Vocês têm, tem questões, não é só no final, não. Cada temática tem um bloco de simulados, né? Tá aqui, ó, tem muitas questões mesmo para vocês treinarem, né? Gabarito comentado, que está dizendo até onde você vai achar o artigo, né? Aí você pode comparar o gabarito lá com o artigo da LDB. Então, vai ser muito cobrado, por quê? Porque houve muitas mudanças nos últimos anos. Aí fala da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, fala da educação profissional tecnológica. Pode falar. Oi, professora, desculpa, estou entrando agora. Sobre suas aulas, professora. É toda semana, todo mês ou é tanto tempo Essa daqui é gratuita, então, ela é gratuita, né? Então, tem a do curso também, Gabaritando Conhecimentos Pedagógicos. Eu vou deixar meu número aqui para você entrar em contato comigo no privado, tá bom? Tá bom, te agradeço, professora, tá bom. Aí, essa LDB aqui, ela tem, deixa eu ver quantas páginas. Ela tem 167 páginas, onde ela é completa, com comentários, gabarito comentado, totalmente completa. E somente hoje ela está na promoção. Quanto vocês acham que é a promoção dessa apostila hoje? Não tenho ideia, não. Pode chutar aí, pode chutar um número aí. Uns R$30. Da promoção? Então, hoje é dia da mulher, mas todo mundo que estiver na aula vai ganhar a promoção, tá? Os homens também, quem quiser presentear também. Essa apostila está custando somente R$10, tá? Que bom, hein? Somente R$10, só para vocês Ótimo. que faz parte do grupo. Mas como vai acontecer, né? Eu vou deixar o Pix, né? O link do Pix da empresa, e vai estar disponível somente agora para quem quiser adquirir ela agora, entendeu? Essa apostila aí. Ela custa no valor de 67, né? Ela está custando, mas a gente separou ela hoje, né? Porque é um produto novo, como é Dia da Mulher, então a gente fez de maneira especial para que vocês pudessem se preparar de uma melhor forma. Então, deu para ver bem, né? A apostila ela é bem elaborada mesmo e vai ser muito cobrada em prova. Pode acreditar que essa apostila vai fazer um diferencial enorme na preparação de vocês, tá? Vocês têm alguma dúvida em relação a esse material ou querem saber mais? Não, ficou muito bem explicado. Então, ela tem tudo isso. Professora, eu não vou pedir a explicação, porque a senhora já tem um tempo falando aí, né? Já falou tudo, eu não vou voltar para não atrasar. O que vai acontecer? Essa aula ela vai ficar gravada. Eu vou até encerrar agora, né? Ela vai ficar gravada, essa aula, e eu vou postar lá no grupo, tá? Então, eu vou postar a aula, aí vocês podem estar vendo. Tá todo mundo vendo minha tela da apostila? Sim. A capa verde? Sim. Pois é, então ela vem esquematizada, com gabarito comentado, as atualizações que teve na LDB no ano de 2019, 20 e 2021, né? Ela vem tudo isso, e vem todas as modalidades da educação, né? E também as referências bibliográficas para navegar. O que isso significa? Aí significa que vocês podem ir lá nas referências bibliográficas e pode estar tirando suas dúvidas também. Aqui você clica, olha só que legal.
os sites dos normativos atualizados, ó. A LDB atualizada, você só clica nela e vai lá para nossa LDB, lá no site do Planalto. Então, você pode imprimir ela, né, se você quiser, e também pode estudar ela em formato digital. Aí você vai lá e navega na legislação. Então, e o que gostaram? Vocês gostaram? Sim. Sim. Tem atividade também nela, não tem? Pelo que eu vi aqui. Tem atividade, tem gabarito Aí tem o comentado. gabarito, tudo direitinho, né? Tem tudo direitinho. O gabarito comentado, inclusive, tem até os artigos aonde, para você tirar dúvida. É lá no artigo 14 que está escrito isso. Aí você vai lá e faz essa articulação da apostila junto com a LDB em mãos, né? A lei seca. Entendeu? Então, eu vou deixar aqui